Ao vivo? Beleza, deixar o pessoal chegar, se acomodar. Boa tarde, pessoal. Como é live, né? O pessoal vai entrando ao vivo. A gente tá aí hoje, dia 9/10, já são 5h10, quase 5h10 da tarde. A gente vai esperar só mais um pouquinho para a galera ir entrando. Lembrando que o intuito dessa live hoje, pessoal, é falar principalmente sobre o projeto de lei do piso da enfermagem, que é o projeto aqui em Matosinhos, né? É o 2779. Falo isso porque é um projeto de lei que está em todos os municípios, depois da lei federal aprovada, que estabelece o piso nacional, né, para a enfermagem. Todos os municípios estão enviando aí às câmaras municipais para que sejam aprovados no âmbito do município, para aqueles profissionais que trabalham no município possam ser contemplados também com piso. Então o intuito hoje dessa live é apresentar o projeto que entrou na casa. A gente está fazendo agora porque o projeto entrou semana passada. Tem uma discussão aí que parece que já entrou às 2 semanas, mas eu vou explicar isso tudo agora porque teve um substitutivo. Eu estou só dando uma resumida para o pessoal ir entrando, daqui a pouco eu vou explicar pausadamente o que aconteceu. Mas enfim, é um projeto que está recente, está fresquinho na casa. Ele traz aí duas coisas principais que nós vamos abordar, 2 pontos cruciais que nós vamos abordar que merecem discussão e merecem um olhar atencioso. Eu sei que quem é enfermeiro e técnico de enfermagem ou auxiliar de enfermagem, que são as 3 classes, né? Dentro da enfermagem a gente trabalha com enfermeiro, técnico e auxiliar. Eu sei que essas 3 pessoas, essas 3 figuras estão muito ansiosos para receber esse valor, preocupados também se tem o retroativo, né, a data que a lei foi publicada. Era uma exigência da Câmara Municipal também que já viesse com esse retroativo, senão a gente ia devolver esse projeto. Então ele já veio, vou explicar melhor na hora que eu abrir aqui o projeto. Mas tem mais 2 pontos que mesmo a gente entendendo a pressa, a urgência, a necessidade, ele tem que ser discutido. Eu não estou falando, e não é o que vai acontecer, de usar esses 2 pontos para agarrar o projeto aqui dentro. A gente não quer isso. Por mais que aprove como está, para a gente aprovar rápido, são 2 pontos que merecem discussão para ao longo do ano ser melhorado. Tá? São apenas observações. O primeiro, na verdade, que eu vou falar daqui a pouquinho, agora que já tem mais gente entrando, não poderia esperar não. Foi até o motivo da prefeitura ter trocado o projeto, o que fez com que demorasse mais uma semana. Tá? Vou explicar. Outras coisas que a gente vai abordar ao longo aí dessa live é sobre a viagem em Brasília, que eu fui agora. Sempre que um vereador sai da sua cidade e passa alguns dias em Brasília, vem aquela dúvida: o que será que esse vereador foi fazer lá? Será que ele gastou dinheiro dele? Foi dinheiro do povo? Foi bem gasto? O que foi feito? Como que isso retorna para o município? Dessa vez somos eu, Sidilei, Jane e o Marcinho, né? Marcinho de Liberdade. Fomos no carro da Câmara, não fomos de avião. Cada um se virou com a hospedagem lá, não teve licitação para hospedagem nem nada, mas é muito benéfico para os moradores e para o município quando a gente vai atrás de recursos. A gente trouxe muita novidade boa, então a gente vai falar disso também ao longo da live. E já que entrou mais gente para a gente adiantar, a gente vai falar também, se por acaso alguém tiver alguma dúvida, sobre as eleições de 2024, porque teve algumas mudanças, outras queriam ter, não teve, projeto que foi para a Câmara, projeto que foi para o Senado, o que aconteceu e a gente estava lá. E sobre o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM, o que aconteceu, que a gente também estava lá nessa batalha. Acredito que já tem um número bacana de pessoas para a gente começar ponto a ponto. Vamos começar então pelo ponto mais polêmico, vamos direto ao ponto, que é sobre o piso da enfermagem. Pessoal, piso da enfermagem, então vamos lá. No ano passado, né, no outro mandato, no outro governo, o governo federal quis lançar um projeto para valorizar os enfermeiros. É uma briga antiga da classe, muito merecida, e que ganhou o olhar do mundo inteiro na pandemia. Durante a pandemia, os enfermeiros se desdobraram, foram as figuras mais importantes no combate contra o vírus e na proteção à vida. Então eu debati isso quando o projeto entrou, vou debater na discussão do projeto, não só pela Covid, mas na Covid, né, no aperto, a gente dá valor talvez para as coisas mais simples. Isso acontece ao longo da vida. E agora na área da saúde foi isso. Nós aprendemos, nós identificamos, nós passamos a valorizar todos os profissionais da enfermagem. Fica aqui o nosso agradecimento. Então, ninguém é contra, obviamente que não, todo mundo é a favor. A gente já estava implorando para a prefeitura mandar esse projeto, uma vez que outros municípios aqui em volta
os poderes executivos já estavam enviando para o Poder Legislativo, e a gente ainda não tinha recebido aqui em Matosinhos, a gente estava cobrando isso. Então, essa pressa, ela já é também do Poder Legislativo. Falo por mim, mas falo por outros vereadores que a gente conversa aqui nos bastidores, e todo mundo querendo. E o Poder Executivo, então, mandou para a Câmara Municipal o projeto de lei 2779 de 2023. Esse é o projeto em Matosinhos, tá? E aí, pessoal, como eu falei no começo da live, tem 2 pontos que chamam a atenção. O primeiro ponto, que para mim foi o ponto assim mais polêmico, quando nós batemos o olho, só relembrando para a turma, hoje eu estou ocupando o cargo de presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Essa comissão é muito importante, todo projeto passa por ela. E aí ele é designado para outras comissões afins. A área da saúde, vai para finanças e orçamento, tem coisa para educação, tem coisa que vai para obras, meio ambiente, segurança, defesa, enfim. Mas todos passam pela Comissão de Legislação e Justiça. Se o parecer da Comissão de Legislação e Justiça for um parecer para inconstitucionalidade por qualquer motivo que seja, o projeto ele morre ali. Tem recurso, né? A pessoa que fez, né? O autor pode recorrer. Mas tomar um parecer de inconstitucionalidade nesta comissão é um prejuízo muito grande para o autor. Esse projeto dificilmente vai para frente. Então a gente tem muito cuidado antes desse tipo de parecer, e aqui não vai ser o caso, podem ficar tranquilos, só estou dando uma pincelada na importância disso. Só que essa comissão tem a responsabilidade de olhar tudo do projeto. E já no primeiro artigo, eu vou ler para vocês, como não consigo dar um zoom aqui, porque a gente está com o tripé aqui para a imagem ficar boa para vocês, mas é só entrar na Câmara Municipal, projeto 2779, tá, pessoal, que vocês vão ver. E aí é o seguinte, artigo 1º, fica instituída a parcela complementar do piso da enfermagem. Aí vem a sigla PCPE, a gente vai trabalhar muito com essa sigla hoje, PCPE, parcela complementar do piso da enfermagem. Para os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo de enfermeiro, de técnico de enfermagem e de auxiliar de enfermagem. Reparem a palavra efetivo. Para os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo. Já vou falar sobre isso de novo. O projeto continua. Outra preocupação que a gente tinha é se ele ia ser retroativo. Pessoal, já que esse projeto demorou a entrar, será que ele vai ter efeito retroativo à data que a lei foi publicada? E aí a gente pega, era uma exigência da casa, como eu falei no começo, os vereadores falaram já, mandamos o recado para o executivo que se não viesse retroativo a gente ia devolver o projeto, então veio no último artigo, no seu penúltimo artigo, artigo 7º, artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2023. Essa lei foi publicada no final de abril, então no 1º de maio já está valendo. Então, todos os profissionais, enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, irão receber com efeitos retroativos, ou seja, a diferença do que você passa a receber agora com a nova lei para o que você recebeu de fato em maio, junho, julho, agosto e setembro, esses 5 meses, você vai receber essa diferença, vocês vão receber ela de uma vez só, que é o retroativo. Então isso está garantido na lei, que era uma das preocupações. Voltando lá para o artigo 1º então, pessoal, quando eu li aquela parte que fala assim, para servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, isso causou muita preocupação para a gente, porque a gente sabe que hoje não são apenas funcionários efetivos, a gente tem muito, e eu acredito que seja até maioria, em questão de quantidade de pessoas, seja a maioria contratados, ocupantes de cargos contratados, e não ocupantes em cargos efetivos. Então, do jeito que a lei está escrita, não estou trazendo a discussão de que houve má intenção do autor do projeto, no caso, o executivo, no caso, a prefeita. Não estou falando de má intenção. Estou apontando um erro, uma preocupação. Falei, desse jeito aqui, do jeito que está aprovado aqui, somente quem trabalha em cargo efetivo vai receber. E não é justo. Isso é uma briga da classe. É uma valorização que quem está recebendo é a classe como um todo. Então os contratados também merecem estar recebendo isso. Mas tem que estar no papel. Não adianta falar, mas não foi nossa intenção. A nossa intenção é pagar todo mundo sim.
Ô vereador, não, vamos pagar todo mundo para ficar tranquilo. Eu fico tranquilo quando estiver no papel, porque aí lá na frente vocês vão receber. Porque por mais que nenhum vereador faça nada, mas o Tribunal de Contas pode pegar essa lei e depois até prender a prefeita, porque a lei não autorizou pagar o pessoal contratado. Então tem que estar no papel. Para não perder tempo, para a gente tentar acelerar isso de forma mais rápida, e eu fiz essa live hoje para falar que nós tentamos fazer isso de forma célere, e eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui, porque eu não estou cometendo nenhum crime, eu tenho prova de tudo, porque eu documento tudo que eu faço aqui dentro, levo meu trabalho muito a sério. Eu pedi para que a prefeitura enviasse um ofício para a Câmara, dizendo que o impacto orçamentário que foi feito para esse projeto 2779 contemplava todos os profissionais, inclusive os contratados, e que o erro não estaria no impacto, e sim nesses dizeres. Porque o vereador não pode simplesmente chegar e fazer uma emenda disso. Não, não vai ser só efetivo, vai ser todo mundo. Vou fazer uma emenda aqui na lei. Deveria poder, mas não pode, porque se a prefeitura tivesse com a intenção de pagar só os efetivos e não os contratados, e a gente muda, a gente está provocando uma desavença econômica, um impacto orçamentário que não é competência do legislativo, apenas do executivo. Então é inconstitucional fazer essa emenda e a própria prefeita podia derrubar. Aí o que a gente fez? Prefeitura, corrige isso aí pra gente. A minha ideia foi fazer esse ofício. Se eles mandam um ofício, a gente não perderia tempo aqui dentro e a gente continuaria contando o prazo do dia que esse projeto entrou. Mas por opção do executivo, em não fazer esse tipo de ofício, aí eu não vou falar o porquê, que eu não posso afirmar. O que eu tenho é achismo. Na minha cabeça, eles não quiseram encaminhar um ofício para cá para não reconhecer uma falha, para não documentar o reconhecimento de uma falha. Pensa, o executivo vai falar assim, ô vereadores, nós erramos no primeiro parágrafo, vocês têm total liberdade de consertar. Na minha cabeça foi isso, mas é apenas achismo, tá? Mas fato é que eles mandaram um novo projeto. É o que a gente chama de substitutivo. Então entrou uma semana depois, então a gente não podia fazer nada, não era competência nossa mexer nessa semana, porque não pode. Entrou um novo projeto. Substitutivo do projeto 2779. Se vocês jogarem na internet, aí no site da Câmara, vocês vão achar que teve um substitutivo. E aí esse substitutivo entrou. Aí, pessoal, tem erros de novo. Só que nós não vamos perder mais tempo. Nós, vereadores, vocês, profissionais, nós não podemos mais perder tempo. Então, o que a gente resolveu? Conversei com a Comissão de Legislação e Justiça, que é todos os vereadores estão cientes disso, pessoal, e todos estão colaborando, tá? Aqui não tem lado A, não tem lado B, não tem base, não tem oposição. Quando fala que é para o pessoal, que vai tratar de alguém lá na ponta, acontece, todo mundo se une. Mas dentro da Comissão de Legislação e Justiça, hoje estão comigo o Cessé como suplente, o Edinho e o Zé Miguel. Tá? Nós assinamos isso que eu vou falar para vocês aqui agora. A Prefeitura mandou, vou ler o que mandou. Fica instituída a parcela complementar do piso da enfermagem, PCPE, para os servidores ocupantes de cargo de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem. Só tirou a palavra efetivo, só que manteve a palavra servidor. Tem uma doutrina no jurídico que servidor são apenas aqueles efetivos, ou seja, dá quase na mesma. O contratado não é considerado servidor. É estranho falar, parece que a gente está inventando, se jogar na internet vocês vão ver, é só uma preocupação jurídica, ou seja, mudar o que mudou não consertou o que a gente queria. A gente queria deixar claro que os contratados também têm direito. Então nós resolvemos fazer a emenda e ela está aqui, eu vou ler para vocês. Preocupamos em ver se tinha mudado mais alguma coisa, não mudou. A parcela retroativa continua garantida no artigo 8º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de maio de 2023. Então isso continua, tá? E o que a gente vai mudar é que o nosso parecer é em conjunto, todas as comissões, tá? É um parecer em conjunto, aprovando o projeto, ele vai ser lido amanhã, que toda terça-feira tem reunião. Não pode, o regimento não permite fazer extraordinária para leitura de parecer, apenas para votação. Então não tinha como ser mais rápido do que isso. O projeto entrou semana passada e vai tomar o parecer essa semana. É o mais rápido que poderia ser feito. Juntamos todas as comissões, Saúde, Finanças, Orçamento, Legislação e Justiça, que são as três a qual o projeto foi designado. As três deram o mesmo parecer em conjunto, falando que o projeto é ok, vai passar,
está apto a ser votado. Apesar das próximas preocupações que eu vou trazer, mas a gente vai trabalhar elas. Primeiro vamos aprovar, vocês vão receber, e juntos, até se quiser uma audiência depois para a gente discutir, isso a gente pode fazer, para vocês entenderem um assunto que eu vou falar mais na frente. Mas enfim, a única coisa que a gente vai colocar é uma emenda ao artigo 1º, que ela já foi protocolada com nossas assinaturas aqui, ó, Ítalo, Edinho, Zé Miguel, Comissão de Legislação e Justiça, uma emenda modificativa no artigo 1º do substitutivo do 2779. Tá? Ela vai ser publicada ainda porque ela não entrou de fato, que ela entra amanhã, terça-feira, depois ela vai ser publicada. E aí, se ela for aprovada amanhã por todos os vereadores, e é óbvio que ela será aprovada, ela já passa a contar. Então, o artigo 1º vai ficar desse jeito assim, ó. Artigo 1º. Fica instituída a parcela complementar do piso da enfermagem, PCPE, para os servidores efetivos e contratados, decorrente de contratações temporárias, ocupante dos cargos de enfermeiro, técnico de enfermagem e de auxiliar de enfermagem, no âmbito da administração direta do município de Matosinhos. Ou seja, agora sim, de fato, todo mundo vai receber. Então, nós não travamos projeto, igual tinha muita gente questionando, a Câmara está travando projeto. Jamais, jamais. Nós não pedimos para a Prefeitura mandar substitutivo, a gente pediu para encaminhar um ofício que nos autorizasse a fazer essa emenda. Esse ofício não veio, veio um substitutivo, ou seja, perdemos uma semana, não foi escolha nossa, debati muito com a Prefeitura, mas eles optaram por mandar um substitutivo do que mandar o ofício. E aí, o substitutivo não consertou o que a gente queria que fosse consertado, mas o impacto orçamentário compreende todos os profissionais, então a gente não está causando, no nosso entendimento, nenhum impacto financeiro que não possa ser feito. Então, com base nisso, estamos apresentando essa emenda. É uma emenda do Poder Legislativo, porque talvez você... Eu acredito muito que até os enfermeiros que estão aí hoje, pessoal da enfermagem, não são enfermeiros, técnicos, auxiliar, que são efetivos, têm a preocupação com o colega que é contratado. Né? Não é justo, é até sem graça você receber e o seu colega que trabalha com você dia a dia não receber. Então, eu acredito que o pessoal vai compreender isso aí. Sei da pressa, sei da urgência. Quando mexe, né, com o que é nosso e é direito, todo mundo fica doido para que aconteça, para que chegue logo, mas a gente não poderia deixar os contratados sem receber, tá bom? Então, agradeço a atenção de quem acompanhou até aqui. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar. Teve uma pessoa que me fugiu o nome aqui agora, que me perguntou hoje no Instagram se vai ser pago quarta-feira. Eu falei que infelizmente não, se for essa quarta agora, porque o projeto entrou terça passada, o parecer vai entrar amanhã, terça-feira. A gente pode até fazer uma extraordinária, e eu vou solicitar hoje para o presidente, ele já se colocou à disposição, para votar em primeiro turno, mas não pode fazer com menos de 24 horas uma extraordinária da outra. Quinta é feriado, então não tem. Então a gente, por mais que a gente aprove, vamos falar assim, sexta-feira ou segunda, aí só para a prefeitura vai estar liberada na semana que vem. É o prazo, assim, real que eu posso falar para vocês. Quarta-feira é impossível, porque é prazo e a culpa não é nossa, é do autor. Então a gente não tem muito o que fazer sobre isso, não. Qualquer dúvida, estou à disposição. Espero que tenham compreendido. A gente quis atender todo mundo, principalmente os contratados que não estavam previstos. Sobre a viagem em Brasília agora, vamos mudar de assunto, a não ser que tenha alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta aí para a enfermagem, o pessoal que está filmando aí pode fazer, por favor, tá? Pode passar que a gente faz. Acredito que ficou bem explicado, né? Vou guardar o substitutivo e a emenda, que eu não posso perder ela para ela entrar amanhã. Pessoal, sobre Brasília, como é uma live, está sendo ao vivo, não tem como eu ir passando as fotos, não é um vídeo que está editado, né? A não ser que a gente tivesse programado um telão aqui. Mas enfim, tem várias fotos de todos os gabinetes que nós visitamos. E esse momento aqui é um momento agora de prestação de contas, para provar que ninguém foi para passear, que a gente foi para trabalhar, e muito. Quem acompanhou nos stories viu que a gente estava chegando para dormir, já era 8, 9 horas da noite. Teve um dia que 10 horas da noite eu estava com o Diego Andrade, ele me levando, Diego Andrade, fica um abraço, né, o nosso deputado federal, ele me levando embora para o hotel que a gente estava, de carro, no carro dele ainda, porque nós agarramos até tarde, estava até perigoso chamar Uber, chamar táxi. E para a gente aproveitar e bater no papo. Diego, que é um parceirão da cidade. Mas então, pessoal, aqui tá nossas declarações de comparecimento. Depois nós vamos postar foto em todos os gabinetes que nós fomos. Isso aqui tudo são declarações de comparecimento do senador Cleitinho, dos deputados, enfim.
e são também os protocolos que nós deixamos lá dos pedidos. E agora eu vou destacar para vocês o porquê que nós fomos lá. Tudo isso e isso aqui são protocolos de requerimentos que nós deixamos lá. Ó. Esses dois camalhados de papel aqui. Qual que era a nossa intenção de lá? Relembrando, a Jane Rosa teve um evento também, além de recursos e emendas que ela foi correr atrás e encontrar com os deputados, ela foi homenageada lá e ela ainda foi participar de algumas palestras em relação a uma lei que ela propôs aqui na Câmara e nós aprovamos, é de autoria dela, em relação ao climatério, menopausa. Então, Matozinhos, através da vereadora Jane Rosa, foi reconhecido por ser uma das cidades pioneiras aí na aprovação dessa lei, nesse quesito. Ela foi homenageada, foi muito bonito, eu não pude participar, a agenda nossa lá estava cheia, mas de noite a gente conversava, na viagem ela contou como é que foi e foi muito gratificante. A gente vê que um vereador de Matozinhos, né, a gente tem que valorizar o trabalho do nosso colega também, foi muito legal. E aí nós fomos correr atrás de outras coisas. Quais que eram, agora eu vou falar do Ítalo Borges, qual que era a minha intenção em Brasília? Principalmente, o vereador Cidirley tem uma bandeira muito boa, que é sobre o Vale das Roseiras. Pela primeira vez na história de Matozinhos, e agora fica o agradecimento à gestão da Zélia, colocou máquina lá no Vale da Roseira. Eu falo pela primeira vez assim, com intensidade mesmo de valorizar o bairro, reconhecer o bairro e dar manutenção. Máquina, caminhão, patrol, rolo compactador, abriram as estradas, as ruas, deu uma manutenção muito boa no Vale das Roseiras. E aí o Cidirley, que era quem pediu e quem pegava essa bandeira, quem pegou essa bandeira é dele. Só que vereador, pessoal, não é só de bairro, é da cidade inteira. E se um puder ajudar o outro para atingir o objetivo, melhor ainda. Lá no Vale das Roseiras tem uma demanda hoje muito grande que é sobre energia elétrica. Lá não tem energia elétrica. E não é vergonha falar o que eu vou falar lá agora. Ninguém hoje sobrevive sem energia elétrica. A sociedade nossa já adaptou, já acostumou. Então lá o pessoal faz gato mesmo, mas não é porque são pessoas mal intencionadas, é porque não tem. Então puxa que passa, que vai para as fazendas. A CEMIG tem consciência disso, o Alessandro da CEMIG é uma pessoa que está batalhando, tentando. Então com esse novo governo, o governo Lula, tem aquele programa Luz para Todos. Então pessoal, não existe lado, direita, esquerda, quando é para o povo a gente tem que correr atrás e buscar. E aí nós fomos lá, porque eu tenho alguns contatos em Brasília, apresentei para o Cidirley, para a gente resolver isso, trazer o programa Luz para Todos ou trazer uma força de cima para baixo que represente melhor na CEMIG. Lá nós estamos falando hoje de 200 residências, 200 famílias, vamos falar assim, fora sitiante, 200 famílias que residem lá dia a dia, semanalmente, e nos finais de semana, lota. Lembrando que lá é uma região muito importante, porque beira 040, tem gente de Matozinhos que nem conhece o Vale das Roseiras, tem a nascente do Ribeirão da Mata, é lá, o Ribeirão da Mata nasce em Matozinhos, nasce lá do ladinho do Vale das Roseiras, depois ele entra em Capim Branco e volta para Matozinhos, mas ele nasce em Matozinhos, a nascente é nossa, então é uma região muito importante que merece cuidado. Então nós fomos lá atrás de resolver esse problema da energia elétrica. Eu não posso dar muito detalhe agora, porque é uma novidade que está saindo do forno, mas quem acompanhou os resultados, eu não sabia, quando eu procurei o Diego Andrade, que é o deputado federal que eu trabalho com ele, que é competentíssimo e ama Matozinhos e Capim Branco, que ele é daqui, ele tem essa identificação, eu não sabia que um amigo nosso em comum é o atual presidente da Embepar. A Embepar, fica a curiosidade e o dever de casa para vocês pesquisarem na internet, mas a Eletrobras ela foi privatizada e a Embepar hoje ela é um braço do governo, ela é um braço do Ministério de Minas e Energias, ela é como se fosse uma empresa por fora, que ela tem, fora do orçamento da União, ela trabalha com royalties, então ela controla várias usinas hidrelétricas, nacional, binacional, ela controla parte dos royalties da Eletrobras, enfim, ela tem todo um orçamento que é dela, inclusive o Luz para Todos vai para ela a partir do dia 30 desse mês. O atual presidente é o Dr. Miguel, um advogado amigo meu que me ajuda muito, fica com um abraço do Dr. Miguel também, que ele deve assistir mais para frente. Não vou dar muito detalhe da conversa que tivemos, mas ela é muito boa e semana que vem o Dr. Miguel, presidente da Embepar, estará conosco no Vale das Roseiras. Ele vai visitar em loco, vai ver e aí nós temos duas opções para resolver o problema. Fato, será resolvido. Então, é a bandeira que o Cidirley levantou, ele vai conseguir entregar.
Tem duas maneiras. Em loco, o Miguel vai ver qual que ele vai usar. Então ele está vindo, aliás, essa semana, no feriadão agora, vai vir no feriado, porque ele tem parente aqui que ele vai aproveitar para visitar e já vai trabalhar aqui, não para não. E a outra coisa agora, só para a gente terminar, nós fomos correr atrás de uma instituição de ensino federal. Seja um Cefet, que é aquele que trabalha escola técnica junto com o ensino médio, ou seja, faculdades. Tem hoje alguns programas de faculdade federal à distância, que é mais fácil de trazer. A gente identificou isso lá, esse programa de faculdade federal, a pessoa vai ter um diploma federal estudando aquele sistema 80-20, 80% à distância, 20% presencial. Dá para instalar uma unidade aqui em Matosinhos, a gente consegue. Só que eu ainda quero mais. Eu não quero, não desmerecendo a faculdade à distância, mas eu queria uma unidade mesmo, um prédio físico, seja Cefet ou de preferência uma instituição federal a nível de faculdade, porque não só para melhorar e dar mais qualidade para os nossos jovens, para a nossa região como um todo, porque a faculdade federal vai pegar a região inteira, mas é porque a valorização, gente, se você instala um prédio hoje, uma faculdade federal aqui, tudo em volta melhora. Você atrai investimentos, você traz padaria, lanchonete, boate, barzinho, restaurante, academia, crossfit, enfim, um metro quadrado valoriza. Setor imobiliário, aí começa a construção de casa, prédio, bairro, muito apartamento, porque tem que ser coisa mais barata e tem que caber muita gente num espaço pequeno, porque lota de aluno, nosso público aumenta. E é muito interessante você trazer esse tipo de estudante, porque são pessoas que vão passar a morar e gastar dinheiro dentro da cidade, fazendo a economia girar, e pela idade, né, não desmerecendo as pessoas mais velhas, mas por serem jovens, são pessoas que usufruem pouco do serviço público que o município tem que prestar. Porque a preocupação quando uma cidade aumenta demais é que pode aumentar a sua receita, certo? Só que a sua despesa enquanto administrador do município também aumenta. Você gasta mais com a escola, você gasta mais com saúde. Agora, o jovem não, principalmente na faculdade federal, porque aí o município não vai gastar com escola, porque o cara está na faculdade federal. E não vai gastar tanto com saúde, porque um público mais novo é um público que adoece menos. Então, automaticamente, consome menos do poder público. Então, só traz vantagens. Eu não vejo desvantagem nisso. É muito interessante Matosinhos ter uma faculdade. Eu deixei muito claro que nos nossos requerimentos, nós despachamos isso para os 3 senadores mineiros, cada estado tem 3, né? Entregamos para os 3 senadores mineiros, Carlos Viana, Cleitinho Azevedo e Rodrigo Pacheco. E colocamos isso também na mão de vários deputados federais. Eu trabalho com o Diego Andrade, mas eu acredito que essa é uma vitória que tem que ser aquele assim, uma chuva de pedido para o governo federal. Todo mundo pedindo. Quanto mais gente pedir, uma hora ele liga o alerta e fala, opa, tem muita gente pedindo, vamos dar uma atenção para esse pedido para ver se é válido. E aí no ofício a gente coloca a importância, geograficamente, onde que Matosinhos está, as cidades em volta, quantos habitantes tem Matosinhos, Pedro Leopoldo, Capim Branco, Sete Lagoas, Neves, São José da Lapa, enfim, pegamos Ravena, essa região inteira. Apesar de que faculdade federal é o seguinte, se o cara lá do Acre passar, ele vai vir, porque é uma federal. Então você atrai gente do Brasil inteiro. Quanto mais abrir, melhor. Mas a gente colocou a importância de Matosinhos. A gente sabe que tem em Belo Horizonte, mas só na capital tem mais de 4 milhões de habitantes, fora Nova Lima, Betim, Contagem, as cidades grandes que estão do lado de lá da capital e não do lado de cá, para o sul, em vez de vir para o vetor norte. Então a gente colocou essa região nossa. Aí a gente vai ter um campus de São João del Rei em Sete Lagoas, a gente tem um Cefet em Curvelo, então assim, está cada vez mais distante da nossa região, o Instituto Federal. Então a gente conseguiu provar isso. E a gente espera que dê certo. Protocolamos também no Ministério da Educação. Outra coisa que nós fizemos lá e causou polêmica, que a gente postou, muita gente veio perguntar, sobre as nossas idas lá no Tribunal de Contas da União, na CGU, que é a Controladoria Geral da União, foi sobre, voltando um pouquinho para a nossa CPI, lá naquela compra irregular que aconteceu sim, independente de quem está assistindo a live, se defende o governo, se é contra o governo, aqui a gente não está para levantar essa bandeira, mas fato é, dinheiro do Fundeb, que é um fundo federal, foi usado para adquirir um terreno de forma irregular, por um preço assustador. Não vou afirmar que foi superfaturado, mas há indícios de que seja, tivemos provas documentais disso. Então nós protocolamos sim, não somos nós quem vamos tomar a providência, nós não somos um corpo técnico para isso, o que a gente faz é levar a denúncia ao órgão certo. Então, Ministério Público Federal, CGU
TCU e Polícia Federal. Nós protocolamos nessas 4 instâncias esse ocorrido e a gente espera aí que eles possam chegar em uma conclusão, se está errado, se está certo, e a gente vai ficar sabendo. Professores que estão assistindo essa live ou professores que vão ver depois que a gente vai postar, sabem do que a gente está falando, não estão tendo o pagamento que mereciam, que queriam, estão tendo dificuldade aí nas suas progressões, no plano de carreira, enfim, o dinheiro do Fundeb foi usado. E aí eles querem cobrar isso agora. Então, acredito que é justo e é direito de todos essa cobrança. E, para finalizar, quem tiver alguma pergunta, pessoal, pode mandar. Sobre as eleições, aí é só para quem está preocupando com isso, eleições de 2024, quem deseja se candidatar a vereador, as pessoas estão assistindo, tinha uma preocupação muito grande que enquanto a gente estava lá, estava sendo discutido as novas alterações, a nova legislação para as próximas eleições. E o ponto principal é que, enfim, tinha toda uma proposta gigante, grandona, desse tamanho assim, que a Câmara dos Deputados aprovou e foi para o Senado. E aí o Senado barrou. Então tem coisa de prestação de conta, tem um tanto de coisa. Mas enfim, se barrou, não é que barrou, pessoal. O Senado segurou, não vai apreciar a tempo de valer para as próximas eleições. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que não vai apreciar de forma corrida uma decisão tão importante para as futuras eleições. Esse é o argumento do Senado, tá? Não estou falando que eu concordo ou discordo. Então vai ser apreciado, mas não há tempo de valer para as próximas eleições. E a principal coisa que tinha lá era a porcentagem do sexo menos votado, ou seja, se a maioria dos eleitos fossem homens, X% das cadeiras obrigatoriamente seriam de mulheres, as mulheres mais votadas. Isso é uma coisa que é legal, tem que ser melhor estudado, mas é legal que aí você garante participação dos dois sexos dentro de uma casa legislativa, tanto masculino quanto feminino. Isso é muito importante. Nós fomos eleitos e temos hoje nosso mandato, tínhamos 2 mulheres, a Marli está afastada pelo Ministério Público, mas temos ainda a Jane Rosa. E era muito legal, ainda é com a Jane, mas era muito legal quando tinha essas 2 mulheres. Porque quando a gente senta ali numa roda de conversa, num debate, a opinião feminina faz toda a diferença, querendo ou não. Quando você só coloca o homem ali, você deixa de pensar por um lado. Não estou menosprezando, nem querendo ser machista ou puxando o saco de mulher, pelo contrário, mas é um fato. Pensam diferentes, são cabeças diferentes, que pensam diferente, e você chega numa conclusão que às vezes você nem tinha pensado em alguma coisa, você passa a pensar. Então acho legal essa garantia. Só tem que, não podemos ferir o direito das pessoas e do eleitor, que às vezes muita gente vota numa pessoa, elege aquela pessoa e às vezes ela não vai, e uma outra menos votada vai, então tem que tomar muito cuidado. Acredito que o Senado pensou foi nisso, mas é algo que tem que ser discutido. Hoje nós temos 2 mulheres, mas porque elas foram muito bem votadas, parabéns para elas, garantiram seus votos, inclusive as 2 tiveram mais votos que eu, fica aqui meus parabéns. Só que se na próxima eleição não for tão bem votada assim outras mulheres ou até elas mesmas, então era uma forma de garantir a presença dos 2 sexos. Ou seja, vai ter homem e vai ter mulher na legislatura. Isso é fato. Então eu acho isso legal, mas está lá parado. Pergunta aqui do Samuel, pregador Samuel. Samuel Parceirão, pode perguntar. Você virá como pré-candidato a prefeito ou para vereador ano que vem? Eu tenho que tomar cuidado para responder essa pergunta, senão é campanha antecipada. Tem que tomar cuidado aí, questão de olho na gente. Mas obrigado pela pergunta, Samuel. Samuel que é um amigão, é um parceirão. Fica até os parabéns que o Samuel fez um evento recentemente aí, que era o Futebol contra a Fome, arrecadou muita doação para as famílias que estavam aí mais necessitadas e ainda promoveu o esporte na cidade. Só não é candidato a vereador agora porque não tem idade, mas aposto que quando tiver vai ser e tem meu apoio, viu, Samuel? Mas vamos lá. Pessoal, não era minha intenção sair do mandato de vereador agora e encarar uma prefeitura já assim de cara, depois do primeiro mandato, né? A gente escuta muito falar que o poder legislativo é uma escola para o poder executivo, né? Você aprende muita coisa assim, de fato. Acredito que a iniciativa privada, né, quando você trabalha à frente como administrador, também é uma escola muito boa para o poder executivo, mas quando você passa aqui dentro do poder legislativo, você aprende muito do público. E eu acredito que talvez não faça tanta diferença diretamente assim, no seu sucesso. O cara só vai ser bom se ele passar aqui. Com certeza não. Tá aí o exemplo do governador Zema, nunca foi político e já pegou o Estado. Só que você pode, é uma escola muito boa para minimizar erros. Olha o tanto de erro que eu já peguei do Poder Executivo aqui. Olha o tanto de coisa que a gente já aprendeu aqui. E eu tenho certeza que se um dia eu for prefeito, esses erros
eu não vou nem poder cometer, porque eu já vi alguém cometendo, eu critiquei, eu abordei, eu estava fiscalizando, e como que eu vou lá e cometo a mesma coisa? Então, contribui demais para o sucesso, sim, a parte de não errar, né? Então, acredito que foi uma escola muito boa. Hoje eu recebo pedido de vários amigos, de vários eleitores, professores, taxistas, policiais, civil, militar, amigos do futebol, amigos da cavalgada, ambientalistas, enfim, a gente tem um leque aí de públicos que tem pedido a nossa candidatura para prefeito. A gente está pensando sim, estou pensando nisso. Não é simples, tem toda uma estrutura partidária, econômica, monta a chapa de vereadores, tá? Mas é uma ideia que está no forno e que provavelmente irá sim acontecer. Acredito que nos próximos 30 dias eu já vou ter tomado essa decisão e vou publicar ela para todo mundo ter ciência. Mas independente de qualquer coisa, você que está assistindo e que sonha, que quer ajudar o município, que quer entrar, que quer tentar ser vereador, pode me procurar, porque tem lugar no nosso partido, tem lugar em outros partidos, a gente encaixa aqui dentro. A gente às vezes vê e quer fazer, mas não tem a coragem de ir, de candidatar. Eu demorei um mandato para tomar essa decisão. Quando eu fui convidado, a primeira vez, foi no outro mandato, não quis, e aí fui acompanhar mais de perto para ver como é que era. Me decepcionei demais com lá em casa, procurar um partido, me candidatar, ir para a rua, encarar o povo, pedir voto, cara a cara, não é fácil, mas deu certo, a gente está entregando esse mandato aí. Então, daqui uns 30 dias, Samuel, você vai ter essa resposta mais coerente, tá? Que se eu decidir por tomar essa decisão mesmo, se eu decidir por encarar isso, não vai ser para brincadeira não. Então, não vou simplesmente falar que eu sou. Estou olhando as coisas partidárias, estou olhando as coisas econômicas, estou olhando o grupo, quem que vai caminhar com a gente. Eu acredito que a única forma de sair vitorioso disso aí, que a gente sabe, né, quem que vai vir candidato, né, quem que a atual gestão vai indicar, porque tem isso, a gente não vai fechar os olhos para isso. É uma forma de sair vitorioso disso, é se a oposição toda se unir. Então também não adianta, se um entrar, outro, não vai dar certo. Então a única forma é se primeiro a vitória ela começa aqui dentro, de unir as ideias e montar um projeto bacana. Se eu enxergar que eu tenho isso e que eu vou ter apoio partidário, aí você pode ter certeza que daqui 30 dias eu vou estar gravando um vídeo falando assim, ó, sou pré-candidato a prefeito do ano que vem. Então, daqui uns 30 dias, essa resposta aí. Tem uma pergunta sobre o PL da enfermagem. O Mestre Biriba perguntou por que não vota o projeto na mesma sessão. Votar na mesma sessão? O nosso regimento não permite. Mestre Biriba? Isso. Tá, já respondi. Fica também o convite. Pelo nome, assim, às vezes o nome do jeito que está no Instagram, não sei, né? Mas não tô lembrado. Fica o convite para você vir cá, para a gente conversar, conhecer pessoalmente. Mas, infelizmente, o regimento interno da Câmara Municipal, lei orgânica do município, já é montado, isso não é da gente, isso não é de agora, não permite. Inclusive, de uma sessão para outra, é exigido no mínimo 24 horas. Ou seja, se a gente aprovasse, por exemplo, ou ler o parecer hoje e quer fazer uma extraordinária amanhã de manhã e outra amanhã de tarde, né, se quiser ter um intervalo entre mil, não pode. O intervalo tem que ser de pelo menos 24 horas. Ou seja, o parecer entra amanhã, terça-feira, porque não pode fazer extraordinária para entrar parecer, senão faria hoje, ou faria quarta-feira de semana passada, teria feito. Então o parecer entra amanhã. Já na quarta-feira, eu vou agora na sala do presidente César, ele está aqui, eu falei que eu ia gravar uma live, que eu precisava conversar com ele depois. Eu vou pedir para ele convocar uma extraordinária para quarta. Aí a gente já vota em primeiro turno. Infelizmente na quinta é feriado. Né? Acredito que se juntasse todo mundo aí e tal, mas agora está cada um para um lado. E também não adianta votar na quinta, que a prefeitura já não vai abrir nem quinta nem sexta, porque sai daqui, tem que subir para sancionar. Então também não adianta a Câmara falar, os vereadores vão trabalhar quinta-feira que é feriado. Porque pode fazer até online. A gente podia fazer quinta-feira online, pode fazer quinta-feira online. Só que não adianta, porque a prefeitura não vai estar funcionando. Então segunda-feira deve estar marcada uma outra extraordinária para votar depressa e subir para a prefeitura no mais tardar terça. Aí compete a prefeitura sancionar e pagar. Mas aí é a prefeitura. Tá respondido? Agradeceu. Valeu, Biriba. Depois você fala quem que é, que Biriba assim eu não tô lembrando não, é. Quem sabe eu já te conheço e não tô sabendo quem é. Mas se eu não conheço, eu quero conhecer pessoalmente. Obrigado por ter entrado na live, obrigado por ter participado, feito pergunta. Esse momento é para isso. Valeu mesmo.
Tem mais alguma aí? Não, a Ana Júlia perguntando se o deputado que a gente apoia, que você apoia, tem algum projeto para a construção de uma maternidade ou hospital regional para atender a população. Sim, vamos lá. O deputado estadual que eu apoio, que é o Douglas Mello, conseguiu com o governo do estado, com o governador Romeu Zema, né, tinha um hospital regional aqui pertinho, em Sete Lagoas, gigantesco, que as obras estavam paradas há um tempão. Então foi uma briga do deputado, do Douglas, e ele conseguiu que o governo retomasse as obras e intensificassem para inaugurar o quanto antes. Estão a todo vapor. Então Sete Lagoas, aqui do lado, vai receber um hospital regional muito grande e equipado e vai melhorar demais a realidade da saúde de Matosinhos. Sobre fazer em Matosinhos, não tem nada programado, tá? Não compete apenas a deputados, o governo municipal tem que querer. Vou te dar um exemplo. O Hospital Wanda ainda tem, se você quiser fazer um parto lá, você consegue de forma particular, porque o governo municipal tomou uma decisão, não estou aqui para fazer política nem criticar, mas foi de fato no governo do Antônio Divino, encerrou os partos no Hospital Wanda e mandou para a maternidade de Pedro Leopoldo. Aí eu escuto muito vereador subir no plenário, falando, xingando, mas não nasce nenhum matosinhense mais, só nasce lá em Pedro Leopoldo. Não é bem assim, pessoal. Nasce em Pedro Leopoldo, como lá tem convênios com outras prefeituras para nascimento via SUS, exemplo, Capim Branco nasce lá, eu não tenho certeza se Prudente, mas acredito que Prudente também manda alguns para lá e alguns para Sete Lagoas. Mas até Lagoa Santa, uma época estava sem parto, mandou para lá, mas o pessoal xingou demais, lá uma cidade muito maior, voltou. Mas Matosinhos, Capim Branco eu tenho certeza e a própria Pedro Leopoldo. Então são 3 municípios que têm convênio com a maternidade de Pedro Leopoldo e todos os partos do SUS são lá. Aí quando nasce, você vai lá registrar a criança no cartório em Pedro Leopoldo, pergunta qual naturalidade que você quer pôr. Se a criança é de Matosinhos, vai vir natural de Matosinhos. Se nossa população tinha parado de crescer, de Pedro Leopoldo estava estourada. Nasce em Matosinhense, sim. Só que nasce em Pedro Leopoldo. Então fica essa briga, a gente quer que nasce, é projeto nosso trazer isso para cá de volta, fazer contas. A minha intenção, se dependesse do Ítalo, era nascer no Hospital Wanda. Inclusive, eu acredito que a prefeitura já passou da hora de aumentar o convênio com o Hospital Wanda e colocar especialidades, cardiologista, ortopedista, principalmente pediatra, que a nossa cidade praticamente não tem, é 1 ou 2 para atender essa quantidade de criança. Ontem mesmo na igreja eu assustei, nós fomos fazer oração para as criancinhas aí para a salinha, eu contei 32 crianças na minha igreja. Pensa quantas crianças tem no município hoje para 1 ou 2 pediatras, e lá na UPA, no meio daquela confusão, daquele tanto de gente. Estou criticando a UPA não, mas atende tudo quanto é coisa. Caiu de moto, vai para lá, atropelado, vai para lá, tá com Covid, vai para lá, tá com gripe, carro, tudo vai para a UPA. Aí você quer consultar sua criança, vai levar na UPA também? Então já passou da hora. Mas respondendo a pergunta, não sei se atendi sua resposta, acredito que sim. O Breno Borges está perguntando qual o prazo de filiação para quem quiser ser candidato como vereador. Ô Brenão, esse aí vem candidato. Breno Borges, nosso amigão. É primo, né, Breno? Breno Borges é primo. Um abraço, Breno. E o Breno, eu tô atrás dele para ele vir candidato a vereador com a gente. Independente da decisão que eu tomo, eu quero que o Breno venha candidato, que é um jovem também que está se interessando aí. Eu acredito que os jovens interessados, engajados na política, que querem fazer o bem para o município, tem que entrar mesmo. Porque tem muito voto de jovem e jovem está votando em jovem. Tem que entrar mesmo, tem que ir para cima. Você tem muita chance de ser eleito, viu, Breno? Respondendo sobre o prazo, eu vou montar uma cartilha e vou espalhar isso aqui para todo mundo, tá? Mas o prazo, tem um prazo eleitoral que geralmente ele é 6 meses antes da data da eleição. Então, até o meio do ano que vem, você pode tomar sua decisão, escolher o partido com muita sabedoria, tá? Escolher seus candidatos e qual partido vai filiar. Mas eu vou fazer uma cartilha explicando isso aí, vou soltar ela provavelmente em dezembro ou em janeiro, tá bom? Acho que vamos encerrar para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas se tiver pergunta, pode fazer, não curte pergunta não. Se não tiver, a gente encerra. Fala, Paulinho. Não tem mais nenhum, não. Um abraço ao vivo pro Paulinho. Vê se dá para filmar o Paulinho aí, Pedro. Vira aí. Ô, Paulinho, parece aí. Paulinho, gente, faz parte da nossa diretoria legislativa. Isso, toda essa papelada, essa documentação, tudo que vocês estão vendo aqui, se não fosse esse camarada aí, as reuniões nem aconteciam. Então a gente tem que aprender a valorizar o pessoal. Ele que quando ele abre aquele botão naquela camisa, filma lá, ó. Quando ele abre aquele botão naquela camisa, ele transforma, é o galã da câmera. Valeu,
no nosso feed.